Dimensão, volume. Dimensão, volume, este vai ser o assunto do vídeo de hoje. E o que é essa dimensão, volume, que nós vamos tentar entender ao longo do vídeo de hoje. É um vídeo que provavelmente será bem curto. Dimensão, volume é uma característica de um processo produtivo. Então, dimensão, volume é uma característica do processo produtivo. Existem outras características que eu tratarei cada uma em seu vídeo. Essas características elas são volume, variedade, variação e grau de visibilidade. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, preciso fazer a apresentação do porquê ou do que estou fazendo aqui. Estou construindo uma playlist de administração da produção e o livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, ó. Tem um link aqui na descrição caso você tenha interesse. Na minha faculdade de administração, por que eu estou usando este livro? Porque na minha faculdade de administração, principalmente no trabalho de conclusão de curso, eu usei este livro aqui como um dos livros texto base que me ajudaram na parte teórica e também em toda a estruturação da área de administração da produção. Para quem não sabe, as principais áreas da administração de empresas, existem outras, mas as principais são administração estratégica, administração de recursos humanos, administração da produção, administração de marketing e administração financeira. Então, estas 5 grandes áreas, elas se interconectam, estão interrelacionadas, interdependentes também. E no curso ou na faculdade de ADM, que a gente fala assim, geralmente todas as matérias tendem ou convergem para estas áreas, ou seja, estratégia, recursos humanos, produção, marketing e finanças. E hoje, então, agora voltando para o tema do vídeo de hoje, quero tratar, portanto, um tema bastante específico dentro da administração da produção, que é a dimensão volume, que faz parte, ou que é uma característica do processo produtivo. Mas antes mesmo de entrar no texto, mais uma breve revisão aqui, o que é o processo produtivo, né? O processo produtivo é sempre tudo aquilo que envolve os seguintes processos aqui que eu já gravei em diversos vídeos anteriores a este. Ou seja, o input, né, a entrada, a transformação e o output, a saída. Então, imagine que a administração do produto... Imagine não, mas na verdade... vamos imaginar uma situação mesmo. Imagine que você está dentro de uma empresa e esta empresa ela tem um processo produtivo. E esse processo produtivo, independente de... Não importa se é uma empresa comercial, se é uma empresa de serviços ou se é uma empresa industrial. Não interessa. Sempre, num processo de produção, num processo produtivo, nós temos os recursos de entrada, ou seja, o input, o processo de transformação que pegará este input e transformará em alguma coisa. E quando ocorre esta saída, ou seja, aquilo que entrou foi transformado e está saindo, dá-se o nome de output. Então, qualquer produção, seja na empresa comercial, na empresa industrial ou de serviço, envolve os processos de input, transformação e output. Então, vamos aqui pensar em exemplos bem rápidos. Imagine que você está trabalhando numa empresa que é industrial, uma fábrica que seja de tênis. Então, você tem tecidos e várias matérias-primas que entram, existe um processo de transformação e nós temos a saída do tênis ou do calçado. Então, isso no caso de uma indústria. No caso de uma empresa comercial, uma empresa que comercializa veículos, você tem o quê? As entradas. E quais são as entradas? Os veículos em estoque que são comprados são as entradas, passa por um processo de transformação, ou seja, é colocado numa loja, é colocado disponível à venda, formatado para isso. Quando ocorre a venda e ela finalmente acontece, então você tem a saída disso tudo. Então, isso seria um processo de saída e, no todo, o processo produtivo daquela empresa comercial. Além de outras áreas específicas dentro da empresa ali que envolve também o processo produtivo neste exemplo. Agora, uma empresa de serviços, por exemplo. Vamos pensar num escritório médico, que seja uma consulta. Então, quais são as entradas? O próprio cliente é a entrada, ou o próprio paciente. Então, ocorre um processo de transformação. Por quê? Porque ele está entrando com uma queixa, tem um problema para resolver. Existe um processo para que o médico tenha que fazer com que este input, ou este consumidor, ou este paciente passe para que ele saia dali com aquele problema solucionado. Então, entrou doente, entrou com alguma queixa, que é o input, tem um processo de transformação, que pode ser medicamentos, pode ser um tratamento, enfim, o que o médico precisar. E aí você tem uma saída que é o paciente ou o cliente com a sua demanda atendida. Então, também nesse caso de serviço, temos um processo de produção. Feita esta revisão de quase 5 minutos, agora podemos tratar sobre o vídeo de hoje, que é o quê? O processo produtivo, o processo produtivo possui características diferentes e que eu já mencionei várias vezes no vídeo de hoje. Quais são essas características? Volume, variedade, variação e grau de visibilidade. Então vamos começar pelo primeiro. Embora as operações sejam similares entre si na forma de transformar recursos de input em output, como eu falei,
de bens e serviços, elas diferem em alguns aspectos, 4 dos quais são particularmente importantes. Vamos à primeira. Dimensão, volume. Tomemos um exemplo familiar. O melhor exemplo de produção de hambúrguer em grande volume é o da cadeia McDonald's, que serve milhões deles diariamente em todo o mundo. O volume de produção do McDonald's tem implicações importantes na maneira como a produção é organizada. A primeira coisa que você percebe é o grau de repetição das tarefas que as pessoas estão fazendo e a sistematização do trabalho. Então aqui nós temos 2 palavras-chave, no caso que envolve dimensão, volume, grau de repetição e sistematização do trabalho, pelo qual os procedimentos padrões são estabelecidos um manual com instruções de como cada parte do trabalho deve ser realizada. Considerando também que as tarefas são sistematizadas e repetidas, vale a pena desenvolver frigideiras e fornos especializados. Obtém-se desta forma custos unitários baixos. Então, a dimensão volume ela impacta realmente, de forma muito importante, porque assim, se existe grau de repetição e sistematização, já que a dimensão volume é ampla, nesse caso, se ela fosse menor, aí talvez não fosse o caso, mas para que se obtenha um custo unitário por produto vendido, neste caso, é preciso, ou é possível, na verdade, padronizar muitas coisas, padronizar mesmo muitas coisas, inclusive, neste caso, frigideiras e fornos especializados, como é o caso mesmo do McDonald's, eles têm os seus próprios materiais. Agora, considere um pequeno restaurante. Veja, nós estamos falando na dimensão volume de em escalas aqui diferentes. Então, o McDonald's é uma enorme de uma empresa produtiva. Agora, vamos sair deste exemplo e pensar o contrário. Agora, considere um pequeno restaurante servindo alguns pratos variados. A variedade de itens no cardápio pode ser similar a uma grande operação, mas o volume será consideravelmente menor. Dessa forma, o grau de repetição também será muito menor. A repetição num pequeno restaurante é muito menor, muito menor. Além disso, o número de funcionários será menor, possivelmente apenas uma pessoa, e assim cada funcionário provavelmente executará uma variedade maior de tarefas. Se pensar no McDonald's, não, você tem uma pessoa que executa praticamente uma única atividade, ou poucas atividades o tempo todo. Num pequeno restaurante, não. Isso pode ser mais gratificante para o funcionário, mas é prejudicial à sistematização. Se o funcionário ele faz muitas coisas, ele realmente pode se sentir mais gratificado ou mais feliz, mas para a empresa é prejudicial porque falta sistematização, coisa que apenas uma grande cadeia tem. Significa também que é menos viável investir em equipamentos especializados. Um restaurante não tem seus equipamentos especializados porque nem faz sentido. Portanto, o custo de cada hambúrguer servido é provavelmente maior, mesmo se o preço for comparável. E isto aqui é uma coisa interessante para a gente pensar numa questão prática mesmo. Vamos aqui, já que ele deu o exemplo do McDonald's, de fato, o McDonald's ele tem uma dimensão, um volume brutal, gigantesco, um grau de repetição e especialização gigantes. Então, ele consegue reduzir o custo unitário mais baixo, porque tudo é repetido, tudo é sistemático, com equipamentos especializados. Agora imagine uma hamburgueria artesanal. E isto aqui já começa nos mostrando que, por isto que a hamburgueria artesanal, por mais que ela tenha, talvez, que não acontece, mas pode ser que ela tenha o mesmo preço do McDonald's, o seu custo unitário certamente não é menor. Certamente não é menor e nem igual, certamente é maior, por conta de que numa hamburgueria, se for pequena, o grau de repetição e especialização, o grau não é alto, é muito baixo. Então isso é refletido no custo. E esse vídeo de hoje é para explicar então essa dimensão volume e o quanto ela impacta nas diferentes empresas, seja industrial, comercial e de serviço, e no tamanho delas. A dimensão volume, quanto maior uma empresa, a dimensão volume terá um maior impacto. Então, quanto maior o volume de uma empresa, o custo unitário por produto será menor. Quanto menor a dimensão volume de uma empresa, o custo unitário por produto será maior. Eu fico por aqui no próximo vídeo. Lembrando que nós estamos tratando aqui de processos produtivos que possuem características diferentes na sua saída. Então, nesse vídeo todo eu tratei sobre custo do produto vendido, ou custo da mercadoria vendida, pode ser nesse caso também. Todos serão sobre saídas, então entrada, processo de transformação e saída.
No próximo vídeo eu quero tratar sobre variedade, que é um outro aspecto ou uma outra característica do processo produtivo. Lembrando, volume, variedade, variação e grau de visibilidade. E eu fico por aqui, caso você tenha interesse, tem um vídeo aqui no canal onde eu tratei sobre processos de negócio. Eu fiz uma revisão dos últimos tópicos que eu tratei no canal. Valeu, até semana que vem, na quinta-feira, onde eu gravo ou eu jogo ou eu deixo aqui no YouTube o vídeo sobre administração da produção.